Saudações, torcedores São Paulinos, torcedores São Paulinas, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui dos Professores São Paulinos. Eu, professor Cadu, aqui com vocês, meu fiel escudeiro e amigo aí, o professor japonês. Estamos aqui para fazer mais um pós-jogo aí, tá terminando, né, do Brasileirão, mais um pós-jogo aí de São Paulo 2, Atlético Goianiense 1, no estádio do Morumbi. Que sufoco, meu Deus! Mas antes de qualquer coisa a gente comentar aqui, não deixe de dar seu like aí, compartilhe, comente. A gente agradece, se inscreva no nosso canal. A gente tem informações aqui diárias para vocês sobre São Paulo também. Tem coisas aí, notícias importantes. Tem a rodada do Campeonato Brasileiro e tem Cartola aqui no nosso canal. E também segue a gente lá no nosso Instagram. Tem informações diárias sobre o São Paulo Futebol Clube e futebol feminino, basquete tricolor, que estreou aí pelo NBB ganhando, certo? E o futsal do São Paulo, beleza? E aí, Japa? Ganhou. Mas foi um sufoco, hein? Olha, assim, a gente tá, já falei isso em alguns momentos, né? O que importa é vencer, né? Venceu daquele jeito, né? Com drama, gol do Luan, né? Gol improvável. Mas eu digo, uma coisa que eu ouvi ontem aí de alguns jornalistas falando e eu concordo. Foi um dos piores jogos que eu vi o São Paulo jogando no Morumbi. E olha que eu lembro de jogo de São Paulo de mais de 30 anos. Olha que jogo. O segundo tempo, o São Paulo era dominado assim pelo Atlético Goianiense. Mas assim, eu tento ver pontos positivos. É bom, né, para o Rogério também rever alguns conceitos. Né? Eu acho assim que já que o São Paulo vai ter essa questão de precisar enxugar a folha, se alguns jogadores aí, né, isso aí a gente pode até comentar mais para frente, tiverem propostas, eu acho que tem que liberar, né? Porque tem jogadores assim que, e assim, jogador que tem até jogador que a torcida gosta, que na minha opinião já começa a dar alguns sinais assim, né? Mas venceu, ainda está na briga, né? O que a gente torce é que o São Paulo faça pelo menos um bom jogo, né, com assim as melhores atuações contra o Atlético Mineiro, né, que também, nossa, o jogo do Atlético Mineiro eu assisti um pedaço ontem, meu Deus, eu até fiquei mais tranquilo quando eu vi aquilo depois de ter visto São Paulo. E assim, e ter atuações decentes nos últimos 3 jogos, né? Tudo indica que para o São Paulo estar na Libertadores, na pré-Libertadores, se ele ganhar os 2 jogos em casa, ele estará. Só que agora tem a esperança de ser sexto, porque o Atlético Paranaense está a 1 ponto só. Então, se São Paulo conseguisse ganhar todos os jogos que falta, fatalmente ele estaria na fase de grupo da Libertadores. É uma chance aí, né? O São Paulo tem essa possibilidade. Eu acho que é uma chance até meio ousada, né, Japa, per essa condição, pelo menos pelos 2 jogos que o São Paulo jogou. É realmente um pouco ousado nessa condição, mas você tem toda a razão. Se tá os pontos, pela questão de pontos matemáticos, realmente o São Paulo teria essa condição. Vou mostrar as notas, então, Japa. Comentar um pouquinho aqui, vou falar um pouquinho das notas aqui para vocês, e aí o Japa aí faz uma análise legal aí para vocês, beleza? As notas aí, apesar de ser uma vitória, né, não tem notas tão boas assim. Não tão boas assim. Iniciando aí, né, a nossa nota aí, a gente coloca aí o Felipe Alves, nossa concepção ficou com 9, mas sinceramente, olha, se não fosse ele ali umas três bolas ali, 4 até 5, sei lá, São Paulo teria perdido esse jogo. Vou te falar uma coisa, viu? Que situação. Realmente, o Felipe Alves não está à altura do gol do São Paulo, mas, cara, se não fosse ele ontem, Jesus, vou te falar uma coisa, viu? O Rafinha, a nossa concepção, ficou com 4,5. Vacilou, né? Vacilou no gol, né? Tentou fazer um lançamento lá, enfim,
todo errado, meio campo aberto, com a bola, o São Paulo com a bola, ele foi fazer um negócio realmente ali, imaturo o que ele fez, tão experiente que ele tem, isso é imaturo. O Léo ficou com 4, olha, na minha visão, o Léo vem caindo de rendimento, ele tinha, nos nossos vídeos aqui, a gente tinha comentado realmente que o Léo tem melhorado nas suas condições, os jogos, enfim, mas os jogos para cá, o Léo vem caindo muito de rendimento, e ontem não foi diferente, né? Ficou com 4 aí. Luizão ficou com 5. O Luizão não vai ficar, né? No São Paulo. É um jogador aí bom lá na zaga, mas ontem também jogou mediano, né? Mas de fato ficou com 5. O Moreira aí ficou com 6,5. O Moreira é um rapaz jovem, né? Na concepção, eu acredito muito que o Moreira ele tem uma virtude boa daqui para frente, né? Ele joga para frente, né? Um jogador que vai muito para o ataque, ele tem essa explosão, ele vai. Só que ele tem alguns erros ainda. Você percebe que acontece alguns tipos de erro com ele, mas isso é uma questão, acho que, com o tempo, né? Ele vai pegando isso, acredito eu, né? Mas é um bom jogador. É um bom jogador. O Luan salvou o São Paulo, né? Ficou aí com 8, conseguiu fazer um gol. Eu não sei por que ele não entrou antes. Essa é a minha dúvida. Por que ele não entrou antes? Por que o Rogério fez um esquema que ele não entrou antes? Eu não entendi. Não entendi, sinceramente. Tudo bem que eu sei que ele não aguenta, mas eu não entendi por que ele fez uma substituição toda ali, que entrou o Thales Costa, por exemplo, ele colocou o Moreira como no meio, fez um esquema todo meio louco. Eu não entendi. Sinceramente, eu não entendi. O Colorado aí ficou com 6. Ele saiu, né, no segundo tempo, sentiu dores, né, enfim. Mas se você pode ver, o Colorado é um jogador que ele não tem tanto ritmo de jogo, né? Não se coloca ele para jogar, né? Um jogador que não tem tanto ritmo de jogo. No início ele errou ali, fez uns erros ali grosseiros ali no ataque, ali dando um contra-ataque para o Atlético Goianiense. Mas ele sozinho no meio-campo, ele tinha 4 jogadores com ele. Principalmente o Rato, que é o melhor jogador do Atlético Goianiense, ele tinha que fechar ali, ele conseguia fazer isso, né? Ele jogando sozinho no meio-campo, né? Então, essa é uma virtude aí do Colorado. São Paulo parece que está analisando ver essa questão de continuar com ele. Thales Costa aí ficou com 5,5. Ele fez uma jogada, né? Ele tem o drible, né? Conseguiu aí jogar. Acho que é uma das coisas que se tem que se comentar, né? O time do São Paulo não tem driblador, não tem um jogador que parte para cima, né? Aí o que se destaca um pouquinho, que tem um pouquinho de qualidade, o Thales Costa aí conseguiu fazer alguma coisinha, e aí chegou a fazer o cruzamento lá e acabou tendo essa condição aí, nós ficou aí com 5,5. O Nestor ficou com 4,5, né? E o Galopo aí também com 4,5 na nossa concepção. Ambos aí. No início eu gostei pelo menos do Nestor, jogando em casa é diferenciado, ele gosta de jogar um pouquinho mais para frente, mas tem caído de rendimento, não gosto dessa atitude do Nestor, de diminuir o ritmo, de cair. O Galopo entrou, aí não achei que foi bem a entrada dele na condição, enfim, os dois ficaram com 4,5. O Patrick aí também ficou 4,5. O Patrick iniciou muito bem o jogo, né? Mas depois ele caiu de rendimento. E o Patrick no meio-campo, acho que o Japa depois pode comentar isso um pouquinho. O Patrick no meio-campo realmente tem decaído muito nisso. O Reinaldo aí ficou com 4. Olha, é um jogador que já deu para o São Paulo, né, gente? Isso aí, ele não aguenta o jogo todo. Isso ficou claro. O Wellington aí ficou com 6, né? O Luciano ficou aí com 4. O Éder, depois que entrou, bem, sem nota, né? É injusto colocar ele aí. O Luciano ficou com 4. Um jogador também que prende muito a bola. O Calera é o brigador lá na frente, ficou aí com 6,5. Sozinho ele joga, sozinho lá na frente. A bola tem que chegar nele para ele poder fazer gol também, né? Não chega. E o Rogério Ceni aí ficou com 3,5 pela toda
o desenho que ele faz, toda a mudança que ele faz, todo o arco-íris que ele faz, todo o circo que ele monta, que não dá para entender muito bem. Ficou aí com 3,5. Já aumenta um pouquinho aí do jogo. Com relação ao Felipe Alves, eu não dei 10 porque na minha cabeça não se dá 10 para o goleiro que toma gol. Ele tomou um gol, então não foi culpa dele, então não dá para dar 10. Mas por causa dele, o São Paulo... 2 jogos já que o São Paulo conseguiu algum resultado foi contra o Palmeiras e contra o Atlético Goianiense. Da zaga, sinceramente, os 3 zagueiros não gostei de nenhum. Para mim, o Luizão foi o menos pior da história. Mas ele tomou um cacete do tal do Thuram, mano. Mas como ele sofreu com esse Thuram. O Rafinha é aquele negócio. Sabe jogar, não sei o quê. Só que tem horas que você tem que dar um bico para frente. Né? E no lance do gol, não vou dar todo o crédito do erro pro Rafinha, não. O seu Luciano também. Porque o Rafinha tocou a bola para ele, aí o cara antecipou, o seu Luciano trota para trás do cara, né? Ao invés de correr atrás do cara e tentar pegar. Nessa hora que ele tem que dar um carrinho e tomar um cartão amarelo, ele não toma. Ele deixa o cara vir, o cara foi, chutou e acabou. Então tem 2 culpados nessa história aí. O Léo, depois que ele teve aquela suspensão e voltou, tá um jogo pior que o outro. Esse se abateu com a derrota lá na final lá da Sul-Americana, você vê que... E ele é um jogador que já está em via de ir embora, né? Porque ia embora antes, aí o São Paulo prometeu que depois do campeonato, depois que acabasse o ano, ia negociar. Parece que ele também não é muito bem visto pela diretoria, porque ele cobra muito a diretoria não gosta disso, né? Então, parece que ele vai embora. É um dos que vai. O Moreira continua jogando bem, na minha opinião. Só que aí, né, ele era um dos poucos que estava jogando bem. Aí o Rogério vai lá e muda a posição dele. Ele estava de lateral, de ala, aí foi lá para volante. Volante é para ele quebrar um galho. Não é a dele, você vê que não é a dele. Porque até fisicamente ele não tem. Mas para lateral, eu acho que o São Paulo, assim, tem lateral, pelo menos é uma posição que para o ano que vem acho que está mais tranquilo. Tanto ele, o Igor Vinícius tem os seus erros lá, mas também jogador que dá para a gente consegue ficar com ele. Reinaldo, tem gente que achou que ele fez um bom primeiro tempo. Eu não achei, sinceramente. A quantidade de jogadas que fazem do lado dele, meu Deus, não dá. Pagar o quanto ele quer ganhar, mais 2 anos de contrato como ele quer, de jeito nenhum. De jeito nenhum. O Colorado, é o que eu falo. Eu falo isso, não é defesa de jogador, eu falo disso de vários jogadores. Falava isso muito do Neves, porque aconteceu a mesma coisa com ele. O cara fica 10 jogos sem jogar. Aí não tem ninguém, aí bota o cara. Aí você quer que o cara jogue pra caralho, assim, você quer que o cara arrebente. Né? No começo ele tava perdidão. Aí o que acontece? Ele percebeu que no meio-campo é só o volante que marca. É só ele. Que é o que o Pablo Maia faz nos outros jogos. Só que o Pablo Maia já tá mais acostumado com isso. Ele não tá. Aí, depois, para mim, chegou uma hora que era o melhor jogador de campo do São Paulo durante o jogo. Teve gente aí que falou que a partida foi horrível dele. Eu não acho. Para um jogador que estava 10 jogos sem sequer entrar em campo, jogando uma posição que para ele jogar sozinho. Eu acho que o que ele fez, várias cagadas que o Reinaldo e o Léo fizeram, ele fez desarme. Ele foi o que mais desarmou o São Paulo. Então, né, por mim, eu acho que o São Paulo teria que fazer um esforço para ele continuar. Porque é um jogador muito útil, na minha opinião. Muito útil mesmo. Principalmente se tiver essa questão do Pablo Maia ser vendido, eu ficaria com ele. Não vai achar ao preço dele um jogador melhor que ele. Mas, não sei. Mas parece que estão mas tá tentando prolongar o empréstimo, né? Renovar o empréstimo. O Nestor. Eu já critiquei muito o Nestor, critico ainda. Mas, assim, ontem eu reparei uma coisa. Por isso que eu acho que o Rogério não tira muito ele. Ele é o boi de piranha desse meio campo. Reparem, quantos canhotos tem nesse time? Se você contar ontem, tinha mais canhoto no time de São Paulo que destro. Com um monte de canhoto, alguém tem que jogar na direita.
Quem que joga na direita? O Nestor. Ah, ninguém no meio campo marca, só tem um volante. Quem que é o segundo que tem que marcar? É o Nestor. Por isso que eu acho que tem uma tolerância grande do Rogério Coelho. Porque ele coloca ele para ele se ferrar mesmo no campo. Eu queria ver ele jogando mais à esquerda, sem precisar marcar muito. Só para notar o rendimento dele. Faz sentido, faz sentido. Porque ele não é bom para marcar, mas ele tem que marcar. Então, é estranho. Sabe? Realmente é estranho. Eu não defendo o Nestor, mas ontem eu fiquei parando e falei, meu, esse cara é um dos que mais se ferra nesse esquema. Né? Por quê? Aí vamos falar do terceiro meio campo. Olha o Patrick. O pessoal, né? Muita gente elogiando o Patrick e tal. Beleza, ele deu cruzamento com o Calério. Legal. O Patrick, pessoal, acho que isso é uma justificativa do pessoal lá do Inter, da torcida do Inter, não gostar dele. Ele se safa muito por essas jogadas. Ele faz duas jogadas muito boas durante o jogo. E o resto do jogo? Ele fica parado. Quantas vezes o Atlético Goianiense estava fazendo contra-ataque, aí o Atlético Goianiense finalizava. Aí o São Paulo ia bater o tiro de meta, aí ele estava voltando do meio campo. Ele não é atacante, ele estava jogando de meio campo, então ele tinha que estar lá atrás junto com os outros. Ele não está. Entendeu? Então, reparem isso. Aí quando ele tá lá para marcar, às vezes, de vez em quando, ele dá um carrinho, aí a torcida gosta. Mas se ele não der uma assistência ou não fizer um gol, repare qual que são as ações dele. Não tem quase nada. Tem muito assistir o jogo. Eu acho que eu também encontrei uma explicação para a torcida do Inter desgostar tanto dele. Porque ele não é essa competição toda. Por isso que eu falo, no meu time, ou joga ele ou joga o Luciano. Não dá para jogar os dois, de jeito nenhum. Mas acho que ele no meio-campo é pior, né, Japa? Não, primeiro, para mim, o Patrick tem que jogar de atacante. Ele não tem que jogar Começa por aí. Só jogaria de meia se tiver mais 3 no meio campo. Poder limpar a barra dele, entendeu? Aí o Luciano, né? Que é o cara que está em todos os lugares. Geralmente ele está em todos os lugares, atrapalhando o outro da posição. E quando pega a bola, ou é um cemitério de jogada, ou ele quer fazer graça. Ontem, o que me deixou mais puto, ele não estava jogando bem. O último lance dele, cruzaram uma bola, foi nele, aí o cara me inventa de fazer gol de bicicleta. Sempre quer refinar. Dava para ter feito um gol simples, mas não. Ele quer fazer o gol bonito. Eu falo, se eu fosse dirigente de São Paulo, se aparecesse uma proposta para ele, eu venderia. Ah, mas você está sendo ingrato porque ele joga bem, ele honra. Meu, eu não me engano com esse negócio de dar carrinho, reclamar. Meu negócio é assim, tem que jogar bem. Aí, quando ele também é esse caso, quando ele não faz gol, puta, você vê quanto lance ele mata. São Paulo. Sei lá, eu já perdi um pouco a paciência. Já. E aí sobra o Caleri, né? Fez um gol, né? Fez 2, né, no caso, né? Teve aqueles impedimentos que eu acho assim. Impedimentos é uma ponta do dedo de vantagem. Né? Legal. Não é que foi contra o São Paulo que eu tô falando isso, eu falo sempre. Para mim, impedimento caracterizável é o cara tá um corpo na frente. Não o dedo da mão, o dedo do pé. Para mim, isso não é vantagem. Beleza. Aqui no Brasil, a regra é assim, a regra é assim. Mas, assim, quando tem chance, tem que matar. Ele teve uma arrancada lá no segundo tempo, chutou mal pra caramba, meu. Né? Aí eu também tenho umas teorias, assim, por que ele não deu certo na Europa. Porque ele perde muitas chances e ele fica muito impedimento. Reparem isso. Ele tem muitos impedimentos por jogo. E na Europa, posicionamento é primordial. Eu acho que é uma explicação. Né? E aí, o Rogério, né? De novo, aquela péssima leitura de jogo fez lá. Aí o Thales Costa também que ele colocou. Outro jogador que quanto tempo que não entra? Meu Deus do céu. Né? Quer salvar o time. Bem, ele é Aí simples.
Aí, assim, do Galopo, ontem eu também achei que ele entrou mal pra caramba. Mas ele entrou justamente na hora da bagunça. Porque ele entrou junto com o Thales Costa na bagunça, ó, né? Sim. Aí entrou o Éder. O Wellington ele deixou para colocar. Graças a Deus que o Wellington entrou, porque o cruzamento do segundo gol, lá, o cruzamento que o goleiro deles falhou lá e saiu daquele jeito foi do Wellington. Foi. Numa jogada assim, ele estava isolado lá na esquerda, arrancou e cruzou na área. Tá? Aí é o que eu falo. E eu acho que o Wellington ano que vem tem que ser titular. E é o que eu falo. A hipótese de Juninho Capixaba, para mim, é uma hipótese melhor do que do Reinaldo, sinceramente. Sabe? Pelo menos o Juninho Capixaba tem saúde para terminar um jogo. Você vê, ele no Fortaleza lá, ele joga e termina os jogos, pelo menos, né? Ele inicia e De vez termina. em quando faz gol, então, sabe? É a mesma historinha. Mas pelo menos é mais jovem, sabe? É 10 anos quase mais jovem, né? Ou 8 anos mais jovem, pelo menos. Então, pessoal, é uma coisa. Mas é o que eu falo. Ganhou. Eu ainda prefiro isso do que, nossa, jogou mó bem, mas empatou. Né? Mas, assim, ou alguém fala com o Rogério, ou tem uma intervenção, né? Muricy, né? Tá fazendo o que aí, Muricy? O que o Muricy faz? Quer saber? Não sei. Porque, assim, algumas coisas que o Rogério faz parece que o Rogério só ouve lá o francês lá, né? Mas parece que o francês gosta da mesma coisa que o Rogério gosta, né? Ah, Não tem... O diálogo é sempre de concordância, né? é. Então, eu acho que a diretoria deveria, entre aspas, impor, Rogério, você vai ficar? Vamos colocar um outro cara na comissão técnica com ideias diferentes para poder... Mas duvido que o Rogério vai aceitar isso, duvido. Né? Porque o Rogério é isso, né? Fala assim, não, o time tá com problema financeiro, mas os jogadores que ele quer é todo jogador caro. E aí pede jogador e não põe. Aí eu não sei qual que é a Ó, preocupação financeira. eu, Ou a recomendação dele, né? Porque se fosse por causa do Rogério, ó, estaria aí o Romarinho no time, Ronald, reservas lá do Fortaleza, né? Que ele gosta. Falaram que ele indicou esse tal do Léo Pereira, que entrou ontem, que tropeça na bola, né? Como jogador de velocidade, reserva do Atlético Goianiense. Olha as indicações dele. Eu falo, o momento do São Paulo exige um técnico com ideias mais conservadoras. Sabe? Que pegue o time e olha assim, não, tem esse time? Não, vou trabalhar com esse time. Pelo menos isso, ó. Pelo menos uma coisa que a gente nunca pode falar mal do Diniz. Ele fez isso. ele fez isso. Não Ele pedia, catou não o time pedia que tá jogador, lá não. e falou assim, vai com esse aí, só pediu o Luciano só. E aí no São Paulo deu uma bomba lá pro Grêmio, que foi o Everton, que vivia machucado. Tá? Então, é essa coisa. Eu acho que assim, tem que se repensar bem essa questão do Rogério. Mas tem gente que não pode falar do Rogério, né? Pode. Não, é o mito. Realmente, na minha concepção, eu realmente acho que o Rogério não é um técnico do São Paulo. Isso a gente já vem comentando isso nos vídeos anteriores. Se vocês quiserem, aí vocês podem ver nos vídeos anteriores. A gente sempre falou isso aqui. Comentou realmente de algumas coisas do Rogério. Quando é para elogiar, a gente elogia, mas a gente tem muito mais crítica do que elogio pelo trabalho do Rogério. E um ponto fundamental é o seguinte: se o São Paulo conseguir essa vaga na pré-Libertadores, ou Libertadores, né? Literalmente, a vaga aí, o São Paulo, eu vejo uma vantagem em tudo isso já. É não jogar a Copa do Brasil desde o início. Porque, assim, se você for pensar bem, o time que tem, pelo jeito que joga e as ideias do Rogério, que não funcionam muito bem, só na cabeça dele que funciona, eu não vejo um time assim para falar assim, vamos competir na Libertadores. Não. Não. Porque, Eu não assim, vejo isso assim. ele não coloca o time com postura defensiva fora de casa. Não. Na Libertadores só se ganha assim. Sim. Dificilmente você vê Pois na é. Libertadores os caras ganhando, massacrando fora. Só quando o time é muito ruinzinho, né? Como é muito ruim, Mas, exatamente. Mas não tem condições. Não e tem assim, condições. e se ele ficar, não tem nem desculpa, né? Porque agora, ó, vai parar aí no final de novembro, vai jogar só em janeiro.
vai ter férias, jogadores, vai dar até tempo para a gente fazer pré-temporada, vai ter um puta no tempo. Nesse Vai. vai ter, né? E assim, na minha opinião, se for para Libertadores, esquece o Paulista. Esquece. Não é para ficar desgastando o time no Paulista. Na minha opinião. Eu Joga também um acho. jogo ou outro para ter ritmo. Mas, vai jogar clássico, não pode perder clássico. Pode perder sim no Paulista, pode perder sim, à vontade. Certo? Vai lá, tenta classificar na segunda fase do Paulista, vai no mata-mata, joga lá. Se chegar na final, chegou. Não vai alterar em nada. Nada. Eu falo para você, quem que foi campeão esse ano? Foi o Palmeiras, né? Se o Palmeiras ganha o Paulista e não ganhasse o Campeonato Brasileiro como vai ganhar, eu queria ver como que seria a avaliação do ano deles. Exatamente. Porque Paulista é uma merda. Isso aí serviu para o São Paulo no passado, porque não ganhava nada há um tempo. Mas para mim, não ganhou nada, continua não ganhando nada, entendeu? Então, que ele pense nisso. Mas, É vamos isso aí. esperar. Bem, encerra aí para nós já. Então, pessoal, é isso aí. A gente volta, né? Provavelmente a gente volta lá na segunda-feira, lá, tal, né? Que São Paulo vai jogar na terça, hein? Não esqueça, vai jogar na terça, Atlético Mineiro é uma final, né? Diretoria, baixa o ingresso, tá? Tem que levar 50 mil nesse jogo. Mas tudo bem, né? Então, pessoal, continuem comentando, compartilhando, se inscrevendo. Ajude o nosso canal a aumentar nossos inscritos, né? Ajude a gente a monetizar, por favor, né? E aí a gente volta, hein, pessoal? E até o próximo vídeo. Grande abraço. E depois de ontem, vamos São Paulo. Vamos, São Paulo. É isso aí. Até mais. Até mais.